Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hoje no cafezinho Mário Flávio comenta a visita de Lula a Pernambuco e também o encontro entre Raquel Lira e João Campos. Vamos conferir. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Laís, muito bom dia para você, muito bom dia aos ouvintes que estão acompanhando aí o nosso Jornal da Cidade para tomar esse cafezinho. Olha, ontem o mundo político em Caruaru não falava em outra coisa, a não ser na condenação que o ex-prefeito Zé Queiroz sofreu em primeira instância num processo de ação de improbidade administrativa. De acordo com a Justiça, em primeira instância, o prefeito cometeu um erro no que diz respeito ao Caruaru-Prev, inclusive a condenação torna Zé Queiroz inelegível e aplica uma multa de mais de R$700 mil. O que se viu em Caruaru foi muita comemoração das pessoas que estão hoje apoiando aí o prefeito Rodrigo Pinheiro, né, mostrando que de qualquer forma existe uma preocupação aí com o ex-deputado que nas últimas pesquisas de intenção de voto pontuou muito bem aí nas pesquisas, então o pessoal está meio que de orelha em pé. Zé Queiroz, claro, né, isso é muito ruim, uma notícia como essa para surgir aí no meio do nada, inclusive, né, tendo uma repercussão gigantesca com todos os Instagrams que cobrem política e blogs também, além, é claro, de páginas, né, que publicaram a informação. Isso aí foi uma repercussão muito grande. O ex-prefeito emitiu nota e disse o seguinte: sobre a decisão noticiada, esclarecer alguns pontos. O processo se originou a partir de uma auditoria realizada pelo então Ministério da Previdência, que ao fim julgou a minha conduta como regular. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco também analisou a matéria e, no mesmo sentido, aprovou as contas tanto da Prefeitura de Caruaru quanto do Caruaru-Prev. A decisão, portanto, foi contrária ao posicionamento do Ministério da Previdência e do Tribunal de Contas do Estado. Esses dois órgãos técnicos também concluíram que a nossa conduta foi regular. Obviamente, a decisão deve ser respeitada, no entanto, trata-se de uma decisão de primeira instância que cabe recurso e em nada ameaça meus direitos políticos. Assina a nota aí José Queiroz de Lima, ex-prefeito aqui de Caruaru. Então eu conversei também com o próprio Zé Queiroz e com o Volney Queiroz, que é filho dele, ex-deputado, trabalha hoje no Ministério da Previdência. Eles disseram que estão tranquilos e que vão conseguir reverter essa decisão no recurso e talvez na segunda instância, e Zé Queiroz não teria aí os direitos políticos suspensos e com isso poderia livremente ser candidato para disputar a eleição. Mas sem dúvida alguma, ao ouvinte que acompanha a gente, é uma situação negativa que trouxe aí à tona, né, o nome de Zé Queiroz com uma condenação por improbidade. E eu lembro que situação parecida, por exemplo, viveu Tony Gel, né, na eleição de 2016 e acabou tendo uma condenação parecida dessa. Ele não venceu a eleição. Enfim, assim como os vereadores da Operação Ponto Final, que a condenação saiu naquela eleição de 2016, né, em meados de março para abril. E isso no eleitoral é muito ruim, porque a notícia acaba ficando na cabeça de todo mundo e não se comentava em outra coisa. Eu recebi várias mensagens aí das pessoas que gostam de acompanhar a política para saber se essa condenação de Zé Queiroz realmente retirava os direitos dele, e eu explicava, como coloquei no blog, que é uma condenação em primeira instância e que o ex-prefeito pode recorrer e pode reverter essa situação, mas sem dúvidas gera desgaste à imagem do ex-prefeito de Caruaru, né, que acaba tendo problemas aí para administrar. No mais, ontem também a governadora Raquel Lira recebeu no gabinete dela o prefeito do Recife, João Campos. Lembrando que eles dois, prováveis adversários em 2026, mostram que na política tem que haver essa situação, né, de responsabilidade com a gestão. Independente de você estar no mesmo palanque, os dois têm que pensar no Estado. E o Recife, como capital, vai receber um grande evento no próximo mês, que é o Carnaval. Então, João Campos foi até Raquel e com ela, os dois trataram aí sobre esse assunto importante, que é o Carnaval, e como o governo do Estado, ele vai, né,
ajudar a realização desse carnaval, seja com efetivo da Polícia Militar, também com recursos para pagar as atrações e por aí vai. Então eu acho que é isso, né? A política eleitoral, ela deve ser discutida nos momentos eleitorais, mas nos momentos que precisam um governo do outro, de uma articulação ser feita, é preciso você deixar a questão partidária de lado e olhar para frente, e foi isso que aconteceu ontem, né? Uma boa iniciativa aí de Raquel e João Campos. Hoje o Estado recebe mais uma vez a visita do presidente Lula. Ele que vem aqui ao Estado, inclusive terá uma agenda dupla no que diz respeito ao Estado, né? De novo, né? Ele cumpre a agenda em Pernambuco, em 2 cidades diferentes, mas de fato, né, Pernambuco já tem se tornado aí uma questão frequente aí do presidente, né, que tem tratado aí como prioridade, né, o estado de Pernambuco. Ele visita obras na inauguração, por exemplo, da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Isso acontece ainda hoje pela manhã em Fortaleza e em seguida cumpre a agenda aqui em Pernambuco. Lula segue amanhã para a Bahia e depois ele vai acompanhar obras do PAC. É uma situação que chama atenção porque o presidente ele vem tratando Pernambuco de forma diferenciada e quer mostrar, né, que Pernambuco é um estado onde ele terá prioridade. Lembrando que hoje também vai ter uma coletiva de imprensa, inclusive, né, que teve uma alteração no horário e no local, nessa coletiva que vai ser com representantes do governo do Estado e do Exército para detalhar o projeto da Escola de Sargentos. Nesta coletiva também serão tratados assuntos pertinentes ao restante da agenda do presidente Lula aqui em Pernambuco. O local da coletiva foi modificado, vai acontecer na Avenida Domingos Ferreira, lá em Boa Viagem. Essa informação, inclusive, foi divulgada pela assessoria de imprensa para nós que cobrimos política e que fazemos os veículos de comunicação. E nisso, o governo do presidente Lula é bastante organizado. Então, Laís, vamos ter aí uma quinta e sexta-feira bastante movimentadas, né, para que quem gosta de política possa acompanhar. Aqui, lembrando que a gente segue daqui a pouco no Manhã Cidade, falando de política, né? Eu bati um papo com a Renata Torres e lembrando que dentro, né, do Cidade Entrevista nós vamos ter mais política, como sempre aqui diariamente, né? O professor Marco Aurélio, o André Santiago e a Vitória Oliveira estão aí recebendo, né, diversas autoridades do assunto e hoje, além deles, o Ney Lima. A gente vai tratar aqui também com o Luciano Bezerra, que é de Santa Cruz Caparibe, ele que foi candidato a vice-prefeito lá e hoje é analista político. Lembrando que ontem também uma outra novidade, né, que o pessoal vai poder falar aqui durante o Cidade Entrevista, é que o Abimael Santos, aquele deputado, né, que gosta de dar murro na mesa, deputado mais bolsonarista que tem hoje aqui em Pernambuco, ele vai provavelmente disputar a eleição para prefeito de Santa Cruz Capibaribe. Lembrando que Santa Cruz Capibaribe é a única cidade em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele ganhou a eleição em 2018 contra Fernando Haddad e 2022 contra o ex-presidente Lula. É a única cidade no estado de Pernambuco, então é tratada como uma ilha bolsonarista. E lá o candidato seria o Robson, né, Ferreira, que é suplente de deputado estadual, mas que não estava animado para entrar na disputa, e a direita, enxergando esse vácuo, né, o próprio Gilson Machado, neto ex-ministro do Turismo, Bolsonaro, Anderson Ferreira e alguns aliados fizeram um convite a Abimael para que ele dispute a eleição. Ele não tem nada a perder, afinal de contas ele mantém o mandato de deputado estadual e ainda pode ser uma surpresa, já que, repito, para vocês terem uma ideia da importância, né, de Santa Cruz para Bolsonaro, ele teve 26 mil votos na eleição passada, enquanto que o atual prefeito Fábio Aragão, na disputa de 2020, né, ele teve 14 mil votos. Então o Bolsonaro teve 12 mil votos a mais que o atual prefeito. Isso não significa muita coisa, mas porque a eleição presidencial é uma coisa, para prefeito é outra, mas mostra a força do bolsonarismo na cidade de Santa Cruz Capibaribe. Então foi a única cidade aqui no estado em que Bolsonaro venceu Lula. Então é considerado por muitos uma ilha bolsonarista aqui no estado. Então esses assuntos aí estarão dentro do Cidade Entrevista e eu volto a falar de política amanhã aqui no Jornal da Cidade para a gente tomar esse cafezinho. Um abraço para você, Laís, e até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política.